Fala, viajantes, bem-vindos a bordo. Nosso destino hoje é um destino que é o quê? Polêmico, mas muito incrível. Um dos mais bonitos que eu já visitei, não só aqui no Brasil, mas no mundo. É claro que eu tô falando de Fernando de Noronha. Galera, se vocês querem saber tudo sobre Noronha, vem comigo nesse vídeo porque você tá no lugar certo. Aqui eu vou falar de dicas, preços, o que fazer e as minhas impressões sobre esse destino que é tão polêmico aqui no Brasil, mas que eu vou dar um spoiler, eu me apaixonei. Então se você curtir esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você curte dicas de viagem e compartilhar com outros viajantes para me ajudar a fazer essas dicas chegarem no maior número de pessoas possível. Agora sim, bora começar a falar dessa ilha, que é um destino polêmico, mas que fez eu me apaixonar. Quem nunca ouviu falar aquela famosa frase que vale mais a pena viajar pra fora do Brasil do que pra dentro do Brasil? Se você já ouviu, se você concorda ou discorda com essa frase, comenta aqui pra mim que eu quero saber a sua opinião. Eu mesma, por muito tempo, nem pesquisava sobre Fernando de Noronha porque achava que era um destino tão caro que não valeria a pena a viagem pra lá e colocava sempre outros destinos na frente. Mas até que um dia eu decidi parar e ver Fernando de Noronha e ainda bem que eu fiz, porque realmente foi uma das melhores viagens que eu já fiz. E eu quero contar tudo pra vocês tirarem as suas próprias conclusões no final desse vídeo. Então antes de eu falar dos preços, eu vou só falar um pouquinho sobre a ilha pra vocês entenderem o que é Noronha. Noronha é um arquipélago que tem na ilha principal 17 km², então é uma ilha bem pequenininha que fica a 545 km de distância de Recife e a 360 km de Natal. Portanto, galera, Fernando de Noronha é uma ilha que fica bem afastada do continente brasileiro. Em Noronha é muito normal você ouvir as expressões mar de dentro e mar de fora. Galera, o mar de dentro é onde ficam as praias que ficam viradas para a costa brasileira. São 11 praias que têm as águas mais calmas e tranquilas, enquanto o mar de fora é a parte da ilha que fica virada sentido para a África. Outra coisa que você vai ouvir falar muito em Noronha é sobre o swell. O que é swell? Eu não sou surfista, galera, mas eu vou tentar explicar pra vocês. Basicamente, o swell é um fenômeno natural que é causado pelos fortes ventos que vêm do oceano e acabam trazendo muitas ondas pra ilha e ondas fortes. Então, na época do swell, é muito comum você encontrar vários surfistas por lá, porque fica com muitas ondas nas praias da ilha, mesmo na costa de dentro. O swell costuma acontecer do finzinho de outubro até o começo de março. Então, se você quiser fazer atividades como mergulho, por exemplo, é muito aconselhável que você não vá no período do swell, já que a visibilidade pode ser prejudicada. Mas então, quando ir para Fernando de Noronha? Se você quer pegar lindos dias de sol, eu recomendo que você vá entre agosto e fevereiro, que é a época seca na ilha. Enquanto de março a julho é possível que você pegue dias chuvosos. Não quer dizer que vai chover todos os dias e vai estragar a sua viagem, mas quer dizer que você pode pegar períodos de chuva. Por outro lado, na época considerada chuvosa, é muito comum que os preços caiam e fique mais barato visitar Noronha. Agora vamos falar das polêmicas taxas, viajantes. Existem duas taxas a serem pagas na ilha de Fernando de Noronha. Uma delas é obrigatória e a outra é opcional. A taxa obrigatória é a taxa de preservação ambiental e ela custa R$ 71 por dia por pessoa. A TPA, ou a taxa de preservação ambiental, pode ser paga pela internet antes de você chegar em Noronha ou diretamente no guichê do aeroporto. Você não consegue entrar em Noronha sem pagar essa taxa. Eu recomendo que você pague online, foi o que eu fiz, porque você ganha os minutinhos quando você chega na ilha e como eu queria aproveitar o maior tempo possível na ilha, eu aproveitei, paguei antes e passei direto, só mostrando o comprovante. A segunda taxa é a taxa opcional, que é a taxa do Parnamar, a taxa do Parque Nacional Marinho. Ela é opcional, como eu falei, mas ela que te dá acesso a um dos pontos principais da ilha, que é a famosa Baía do Sancho, eleita como uma das praias mais bonitas do Brasil e do mundo. Ela também dá acesso ao mirante da Baía dos Porcos, que eu particularmente sou apaixonada e acho a vista mais bonita de Noronha. Também dá acesso à Baía do Sueste, onde você pode fazer um snorkel incrível e ver várias espécies de animais marinhos, e a Praia da Atalaia, que é um dos tesouros de Noronha. Você pode estar pensando, viajante, que as taxas são caras. Eu vou confessar pra você que antes de ir pra Noronha, eu também achava essas taxas muito caras. E não é que agora eu não acho que elas são muito caras, mas calma aí que eu vou explicar melhor. Viajantes, eu já visitei muitos lugares no Brasil e no mundo em que a natureza era muito maltratada. E isso já me fez refletir muito sobre como muita gente não tem o bom senso de jogar o lixo no lixo ou de preservar aquele lugar para que ela mesma possa voltar no futuro e para que outras pessoas possam usar e desfrutar daquele lugar. Em Noronha, eu vi uma coisa que eu não vi em nenhum outro lugar aqui no Brasil. E eu não tô dizendo, galera, que a preservação ambiental de Noronha seja perfeita, que não tenha nada que possa melhorar. É claro que tem coisa para melhorar, sempre pode melhorar. Mas, galera, o trabalho que eu vi sendo feito em Noronha, com certeza fez justificar as taxas que eu paguei
pra estar lá. Eu até fiquei grata de pagar essas taxas depois que eu vi toda a infraestrutura que o Parnamar, por exemplo, oferece aos turistas, como banheiros, duchas, lanchonetes, acessibilidade para quem tem dificuldade de locomoção. Isso para não mencionar os projetos específicos que tem para a preservação da fauna e da flora da ilha. Então, depois de passar alguns dias na ilha, eu comecei a refletir sobre a importância dessas taxas. É claro que o mundo ideal seria que essas taxas não existissem, não fossem necessárias, porque as pessoas protegessem o meio ambiente, mas infelizmente ainda não é esse o mundo que a gente vive, então eu acredito que se não fossem por elas, é muito possível que Noronha já não existisse mais. Eu sei que essa é uma opinião muito pessoal de cada um, eu tô falando pra vocês qual foi a minha experiência, qual foi a minha sensação, e eu com certeza mudei completamente de opinião depois que eu visitei Noronha. Falamos das polêmicas taxas, agora a gente vai falar de outra polêmica, que é como chegar em Fernando de Noronha. Galera, hoje em dia só é possível chegar em Noronha de avião. E como achar boas passagens aéreas para Noronha? Tem que ficar ligado nas promoções. Ou então você pode fazer como eu e viajar com milhas aéreas. Se você quer saber como viajar barato com milhas aéreas, ou até mesmo quase de graça, corre lá no meu Instagram, @livegabi, que eu dou várias dicas sobre esse assunto. É claro que o preço que você vai pagar na passagem aérea vai mudar muito de acordo com o lugar que você está saindo, ou seja, se você sair de São Paulo, é claro que vai ser mais caro do que você sair de algum lugar do Nordeste. Assim como também a época do ano. Os meses de janeiro, dezembro e julho são os meses mais procurados, porque são as férias dos brasileiros. É possível encontrar passagens saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro por até R$680. São preços muito bons que eu já vi acontecerem. Também é possível você encontrar por R$750 até R$800. São preços que eu considero bons para você aproveitar para sair aqui do Sudeste para Fernando de Noronha. É muito importante então ficar ligado nas promoções de passagem aérea, porque não são só passagens carérrimas que existem para Noronha. Lá no meu Instagram eu costumo avisar vocês, viajantes, sobre quando tem promoções para esses destinos como Noronha, Maldivas, esses destinos super disputados que todo mundo quer conhecer e são muito lindos e eu sou apaixonada. Viajantes, eu emiti a minha passagem para Noronha com milhas aéreas. O trecho de ida custou 21 mil pontos e o trecho de volta custou 26 mil pontos. Para gerar esses 21 mil pontos, eu gastei R$315 e para gerar os outros 25 mil pontos, eu gastei R$370. Se você quer entender mais sobre esse assunto, corre lá no Instagram que eu falo bastante sobre milhas. Eu já vi trechos na Azul por até 16 mil pontos. Isso é muito barato, viajantes. Quando vocês estiverem indo para Noronha, eu dou uma dica de vocês sentarem do lado esquerdo do avião, porque a hora que vocês estiverem para pousar em Noronha, vocês vão ver uma paisagem linda que é da Baía dos Porcos e do Morro dos Irmãos, que eu sou apaixonada. Se você sentar do lado direito, não fique triste porque a paisagem vai ser muito linda também, você vai ver a Baía do Sancho. Agora vamos falar de hospedagem em Fernando de Noronha, outro ponto que muita gente questiona. Uma das perguntas que eu já recebi no Instagram é se tem hospedagem para vários bolsos em Noronha. E galera, tem sim! A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é que Noronha é uma ilha bem pequena, ela tem apenas 17 km² e você não pode construir ou fazer qualquer reforma na ilha sem autorização do governo. Isso é uma das medidas para ajudar a preservação da ilha. Então qualquer obra que você faça na ilha é preciso ter autorização do governo. Portanto, a infraestrutura das pousadas e dos hostels lá são mais simples, mas eu acho que elas super atendem e tem hospedagens para vários bolsos. Uma das coisas que muita gente não sabe é que tem hostel em Noronha, então sim, tem hospedagens econômicas. Eu vou dar 3 opções de hospedagens econômicas de hostels na ilha de Noronha para vocês se hospedarem. A primeira delas é a Casa Swell, a segunda é a Boldross Surf House e a terceira é a Docilar Noronha. Uma dica que eu dou, galera, é não descartar as pousadas ou até mesmo o Airbnb, porque muitos moradores fazem Airbnb na ilha e tem hospedagens que valem bastante a pena. Se você não estiver sozinho, eu acho que vale muito a pena você cotar um quarto triplo, quarto quádruplo das pousadas, porque muitas vezes várias camas num hostel pode sair o mesmo preço de um quarto privativo numa pousada. Sem contar que você tem a facilidade de ter um banheiro privativo, ter café da manhã incluído. Então eu acho que vale muito a pena você pesquisar dependendo do número de pessoas que você tá. E aí agora eu vou indicar muito a pousada que eu fiquei, que eu realmente me apaixonei, tanto pela pousada quanto pelo staff da pousada, foi realmente uma experiência incrível. A minha pousada, além do café da manhã, tinha também um lanchinho da tarde, que galera, salva muito a vida. Você ter uma pousada que te dá um lanche da tarde realmente faz toda a diferença. O carinho que o staff lá tem para preparar esse lanchinho da tarde, conversar com todos os hóspedes, é uma atmosfera muito gostosa, então eu realmente recomendo muito, que é a pousada da Carmô. Ela é tão bem localizada, galera, mas tão
tão bem localizada que ela fica do lado da Pousada Maria Bonita, que é a famosa pousada do Bruno Galhaço que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida. Então, de coração, eu super indico a Pousada da Carmot. Eles têm quartos duplos, triplos, até quarto família para até 5 pessoas e eu super recomendo, acho que é um excelente custo-benefício com tudo que eles oferecem. Agora vamos falar da parte de alimentação, que é uma coisa que muita gente me pergunta. A boa notícia é que tem jeito sim de economizar com a comida em Noronha. Se você ficar num hostel, é claro que você pode fazer suas compras e cozinhar. Mas se você não cozinha ou simplesmente não ficar num hostel, você também pode pedir as famosas quentinhas preparadas pelos moradores da ilha. Elas costumam custar de 25 a 35 reais e são muito bem servidas. Dependendo da quantidade que você come, é possível até dividir com alguém. Agora, se você também quiser ter a experiência de conhecer alguns restaurantes que não são tão caros, eu vou indicar aqui o PF do Valdênio, o Empório São Miguel, que é um restaurante por quilo, o Flamboyant, que dá pra você dividir vários pratos com outras pessoas, e o Bar do Cachorro, que rola um forró muito gostoso no pôr do sol. Recomendo muito. Agora, viajantes, se vocês estiverem com um orçamento um pouquinho mais largo, eu recomendo muito que você conheça alguns outros restaurantes da ilha que são mais caros, mas eu realmente fiquei impressionada com a comida. O primeiro deles é o restaurante Mergulhão, que fica perto do Porto de Noronha, e o outro é o restaurante do Pico, que fica perto da Praia do Cachorro, e o outro é o Chica da Silva, que ficava a 2 ruas da Pousada da Carmot. Lembro que comi um baião de 2 lá, que ó, coisa linda. Galera, uma das atividades que eu fiz lá em Noronha foi a canoa havaiana. Gente, eu me apaixonei. Sempre que tiver eu quero fazer nos outros lugares. Durante o caminho, você tem a oportunidade de encontrar vários grupos de golfinho. Galera, é a coisa mais incrível do mundo. Eu paguei na canoa havaiana R$160 e fiz com a Noronha Vá. Vou deixar o arroba deles aqui. Eu super indico, galera, porque foi um passeio incrível. Eu também criei a coragem de fazer o meu primeiro mergulho de cilindro em Noronha e eu acho que valeu super a pena. Eu pesquisei tudo aqui em São Paulo e cheguei no melhor custo-benefício com a Águas Claras Noronha. Eu paguei R$540 no mergulho de cilindro embarcado. Eu fiz o batismo, são 2 baterias. Com sorte ainda, eu encontrei um amigo do Instagram que foi meu instrutor e eu fiquei muito feliz porque eu me senti muito mais segura. Se você tem vontade de fazer mergulho de cilindro, eu acho que Noronha é um lugar sensacional para você fazer isso. E também, se você nunca fez, é muito bacana que você faça aqui no Brasil, onde você vai se sentir mais em casa e mais confortável, falando a mesma língua que o seu instrutor. Então eu recomendo muito, acho que é uma experiência incrível, viajantes. Agora, viajantes, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os preços na ilha. Muita gente fica impressionado quando vai até Noronha e vê preços de itens básicos como cerveja, repelente, até mesmo comida, e se assusta um pouco achando que os moradores da ilha estão sobretaxando o destino, estão cobrando mais caro por ser um destino famoso, por ser Fernando de Noronha. E galera, eu descobri que a realidade da ilha não é bem assim. Conversando com a gerente da minha pousada, conversando com vários moradores locais, eu descobri uma realidade em Fernando de Noronha que eu não conhecia. Como eu falei pra vocês, Fernando de Noronha é uma ilha que fica bem distante do nosso continente. Então, literalmente, tudo que chega em Noronha é de avião ou de barco. Não tem nada que é produzido na ilha, porque ela é muito pequenininha. Ou seja, o sistema logístico é o maior problema de Noronha. Isso porque, como os moradores dependem do avião e do barco para trazer qualquer item básico, seja uma torradeira, seja uma camiseta, seja protetor solar, os moradores sofrem muito com os altos fretes que são cobrados para trazer esses produtos para cá. Então, quando esses produtos chegam na ilha, é preciso repassar esse custo de alguma forma, não só para os turistas, mas para os próprios moradores. Então, os próprios moradores sofrem muito com esse sobrepreço que tem nos produtos. Para se ter uma ideia, a gerente da minha pousada me contou que para importar as camas do continente era preciso pagar R$700 de frete para cada cama. Ou seja, galera, é muito caro. Eles gastam muito dinheiro para trazer qualquer produto do continente para cá. Alguns viajam para Recife para fazer compras, outros fazem mercado em Recife, mandam entregar em Noronha, porque vale mais a pena do que você fazer o mercado em Noronha. Então, antes de chegar em Noronha e achar que os moradores estão sobretaxando você, ou achar que Noronha é um destino abusivo, reflita sobre isso. Será que o problema é Noronha ou será que é o nosso sistema logístico? Essa é uma reflexão que eu trouxe quando eu viajei pra lá e eu achei muito bacana compartilhar isso no Instagram com os meus seguidores e agora com vocês aqui no YouTube, para que a gente possa refletir e chegar num caminho do meio. E eu só posso dizer pra vocês, viajantes, que Noronha foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida. Que lugar incrível, que beleza natural. Eu recomendo que se você tiver a oportunidade, você vá sim, pelo menos 1
uma vez na vida em Fernando de Noronha, porque muita gente se questiona se vale a pena. Vale muito a pena, tanto pelas pessoas que você vai conhecer, quanto pelas paisagens que você vai ver e nunca mais vai esquecer. E eu mesma já não vejo a hora de voltar para Noronha. Em Noronha eu visitei a Baía do Sancho, a Baía dos Porcos, a Praia do Cachorro, a Praia do Meio, a Praia da Conceição, fiz a canoa havaiana, fiz o mergulho, vi o pôr do sol em vários lugares incríveis que eu vou deixar de dica para vocês. Por último, mas não menos importante, viajantes, eu vou falar para vocês como se locomover na ilha. Existem alguns meios, você pode se locomover de bug, que é, claro, o mais gostoso. Você pode se locomover de bicicleta, de ônibus e com as caronas. Fora da alta temporada, o bug costuma custar de 300 a 350 reais a diária, a bicicleta custa cerca de 50 reais a diária, a passagem de ônibus custa 5 reais e uma coisa que é muito bacana para quem quer economizar mesmo, não quer gastar com transporte, caronas em Noronha. É muito comum que todo mundo que aluga bug lá dê carona pros moradores, pros turistas, é uma coisa muito bacana. É realmente uma vibe de colaboração e eu achei muito massa. E como Fernando de Noronha é um dos destinos mais seguros do Brasil, fiquem tranquilos, deem carona, recebam carona, que eu acredito que é um excelente meio de economizar e também de ajudar a preservar o meio ambiente. Então é isso, viajantes, espero que vocês tenham curtido as dicas de Fernando de Noronha. Queria convidar vocês a se inscreverem aqui no canal para ficarem ligados em todas as dicas de viagem que vão rolar por aqui. Já rolou vários destinos legais como as Maldivas, a Grécia, e também deixarem um like no vídeo se vocês curtiram essas dicas e me contem aqui nos comentários se vocês pretendem viajar para Fernando de Noronha. Vejo vocês no próximo destino, viajantes!